Você sabe qual é a maior igreja do mundo? Você sabe como ela foi construída? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos entender aí que igreja é essa, como ela foi construída e um pouquinho da sua história. Mas lembrando, né? Muitos de vocês têm me perguntado como vocês podem me ajudar a crescer. Com esse vídeo aqui, você pode me ajudar a crescer dando seu like. A nossa meta é 1000 likes nesse vídeo. Por quê? Porque o YouTube vai entender que o vídeo foi bom, que você gostou, então vai recomendar para mais pessoas. Vocês sempre me pedem vídeos sobre curiosidades da igreja, história da igreja, então com o seu like você me ajuda a crescer, né? E também a produzir mais conteúdos como esse. Eu vou saber que você realmente quer esse tipo de conteúdo, combinado? Então senta que lá vem a história. A maior basílica, né? A maior igreja do mundo é a querida Basílica de São Pedro, né? Um símbolo aí da religião católica, minha religião e talvez a sua também. A construção dela, o processo foi muito longo e complexo, durou mais de 120 anos. Como que é a história, né, da criação da Basílica de São Pedro, a estrutura, né, a construção dela? Ela começou lá no século IV, quando o imperador Constantino, ele não criou a igreja católica, tá bom? Ele é muito importante na nossa história, sim, mas ele não criou a igreja católica. Quem criou a igreja católica é Jesus Cristo, você queira aceitar ou não. E o imperador Constantino decidiu construir uma basílica no local onde o apóstolo São Pedro tinha sido enterrado. E a sua construção foi concluída em 329. A igreja era utilizada tanto para celebrar o culto como um cemitério coberto e também como um salão de banquetes fúnebres. E aí, durante o início da Idade Média, o principal destino da peregrinação do Ocidente foi essa construção. As escavações arqueológicas realizadas debaixo da basílica, as inscrições nas paredes, os desenhos e as pinturas antigas nos dão uma ideia mais ou menos de como que era a primeira Basílica de São Pedro. E aí, em 1506, Júlio II iniciou a construção de uma nova basílica para substituir a existente, e ele encomendou aí a obra ao arquiteto Donato Bramante. O Bramante propôs uma planta em cruz grega, com 4 braços iguais, como as igrejas bizantinas do século IX. Quando o Bramante morreu em 1514, o trabalho passou para Rafael Sanzio, e uma série de propostas foram discutidas até 1521. O Rafael, ele morreu em 1520, e a construção foi continuada por Antônio de Sangallo, o jovem que terminou o seu projeto para a Basílica em 1538. Em 1546, após a morte de Antônio Sangallo, o arquiteto escolhido foi Michelangelo, e deu a forma final ao projeto, simplificando a planta e eliminando assim as sacristias com torres nas esquinas da praça, que foi desenhada pelo Bramante. E aí ele transformou também a fachada externa em uma parede circular contínua, dando uma unidade e coerência ao tamanho do edifício. Michelangelo reforçou a estrutura aí porque o foco da sua ideia era uma construção de uma imponente cúpula sobre um grande tambor, aumentando consideravelmente a imagem da basílica com a comparação à proposta do Bramante. A sua construção foi concluída em 24 anos depois da morte de Domingo Fontana e Giacomo della Porta. O Giacomo foi encarregado de terminar o projeto de Michelangelo, e depois da sua morte em 1602, faltava apenas concluir a fachada e projetar a praça. E aí o Papa Paulo V decidiu aumentar a igreja com o arquiteto Carlo Maderno. Assim, a cruz grega de Bramante foi transformada em uma planta em cruz latina, típica das igrejas do Ocidente. O Maderno aumentou aí a bobada, né, do braço dianteiro, acrescentando em ambos os lados uma série de capelas, cobertas por cúpulas ovais, e na fachada continuou com a parede desenhada por Michelangelo, reforçando assim a frente com as grandes colunas. A fachada foi construída em 1607 e 1612. Aí lá em 1624, Jean Lorenzo Bernini, gente, é muita gente que tocou nessa basílica, foi chamado para fazer o baldaquino que compõe o altar e o tradicionalmente que deve ficar no centro da cruz, sobre o túmulo do apóstolo São Pedro, que é onde nós acreditamos que ele está enterrado, ali no centro mesmo. Aí essa tarefa foi concluída em 1633, e após a morte de Maderno em 1629, o Bernini assumiu a tarefa de terminar a decoração do interior de toda a igreja, dando assim a sua aparência atual, que é como a gente conhece hoje. Bom, a Basílica de São Pedro, como eu falei, né, é um dos maiores edifícios do mundo e é a maior basílica papal, maior igreja do mundo também. Atualmente, sua construção tem 218 metros de comprimento e 103 metros de altura até a cúpula, e uma área de 23 mil metros quadrados. Essa basílica aí foi considerada uma obra arquitetônica de grande importância, tanto pela grandiosidade da fachada, quanto pela qualidade do seu trabalho. Eu já pude e tive a oportunidade
de ver a basílica por fora e por dentro, e de verdade, gente, é muito detalhe, assim. Você em um dia, você não consegue ver todos os detalhes que ali estão e refletir sobre todo aquilo e saber o que cada detalhe fala. Então, se um dia você for, vá vários dias para que você possa admirar a beleza, tanto a externa quanto a interna, mas a interna, né, que tem muitos detalhes. Ela recebe anualmente pessoas de diferentes países do mundo que vêm tanto para admirar as mais belas esculturas, né, e apreciar também a obra que levou séculos para ser feita. Vamos a algumas curiosidades da Basílica de São Pedro. Você sabia que foi preciso remover 1 milhão de metros cúbicos? Tenta imaginar isso aí na sua cabeça. Terra para completar a escavação que foi necessária para a construção da Basílica de São Pedro. A construção atual da Basílica de São Pedro foi encomendada aí pelo Papa Júlio II, que foi de 1503 a 1513, mas naquele lugar antes ficava uma outra basílica, como eu já falei aqui, né? Que foi construída aí pelo imperador Constantino em 319. Naquela época, o imperador ele tinha acabado de se converter, então havia dado assim um fim à perseguição dos cristãos e ordenou aí a construção da basílica que levaria o nome do primeiro papa. O local ideal aí, né, para essa construção era o Grande Circo de Nero, mas Constantino ordenou que a basílica fosse construída no lugar onde estava enterrado São Pedro, que é exatamente onde está a basílica. E o Michelangelo tinha apenas 24 anos. Sim, Michelangelo, aquele Michelangelo. Ele tinha apenas 24 anos de idade quando ele esculpiu a Pietà, que hoje está na Basílica de São Pedro e é reproduzida em inúmeros e de diversas formas. É um trabalho que merece ser visto de perto. Ele é muito detalhista, assim, é muito belo. Parece que ao invés de ser uma escultura, são pessoas mesmo ali. É como se fosse Nossa Senhora e Jesus mesmo, assim, de tão real que demonstra ser, né? E depois aos ataques de 1972, a Pietà, e um dia nós vamos trazer essa história aqui, a escultura foi protegida por um cristal. Então hoje em dia ela é protegida por um cristal aí por conta dos ataques que ela sofreu. E outra curiosidade do Michelangelo, que era assim um grande artista e tem o seu toque em muitos lugares lá no Vaticano. Você sabia que ele desenhou o atual uniforme da guarda suíça que protege a Basílica de São Pedro? Pois é. Aí agora vamos aos motivos de por que eu tenho que visitar a Basílica de São Pedro. Primeiro que se você é católico, você tem mesmo, né? Se você tiver essa oportunidade de viajar, visite a Basílica de São Pedro, que é um símbolo da nossa fé, tem muita história lá e, claro, né, onde o nosso Papa sempre está. Então, a Basílica de São Pedro fica na cidade do Vaticano, que é a sede universal da Igreja Católica. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso, depois você assiste. E também a residência do Papa. A Basílica atual, que foi construída aí, né, por Constantino, é a expressão da vontade dos papas do Renascimento, que apoiaram esses grandes artistas aí que eu já citei, né, o Bramante, Michelangelo, o Bernini, o Maderno, e hoje levam a uma viagem através da arte e da fé. Na Basílica, a gente pode admirar não só a magnitude do edifício, mas também percorrer nas questões das capelas, apreciar a beleza e pra gente que é católico, aprofundar mais a nossa fé, né? O ambiente lá contribui muito para que até o modo como nós olhamos para tudo que tem lá nos faça rezar. Além disso, tem outras imagens também aqui, um detalhe que não estava no roteiro. Lá tem a imagem de Santa Juliana, pois é, a minha xará tem uma imagem dela lá, né, Santa Juliana, que ajudou e contribuiu muito para a festa de Corpus Christi, então ela também era muito devota aí da Sagrada Eucaristia. E atualmente é possível também visitar os túmulos dos papas nas grutas do Vaticano, e também é possível ver o túmulo de São Pedro. Quando eu fui, eu não vi o túmulo de São Pedro, mas eu vi sim de alguns papas, né? Eu vi de São João Paulo II, que estava em exposição, São João 23 também, que tinha acabado de se tornar santo, então eles estavam lá expostos, né? E também alguns túmulos logo abaixo aí da Basílica de São Pedro, mas não pode filmar, então não tem muitas imagens, só tem a lembrança. Vamos lá, como você pode visitar a Basílica de São Pedro? O ingresso da Basílica de São Pedro é gratuito, mas você tem que enfrentar uma pequena fila, né? Assim, pequena, eu tô sendo irônica, é uma grande fila, tá? Então é sempre aconselhável você reservar uma visita guiada aí pra você evitar fila. Mas se você não conseguir, gente, não tem problema, não é difícil. Quando eu fui, eu não tive visita guiada e eu dei a sorte de não ter muita fila. Então foi tranquilo nessa parte. O único problema lá na cidade do Vaticano é tipo o que acontece em Aparecida aqui em São Paulo, né? Na cidade de Aparecida. É que tem muita gente querendo ser guia, vender as coisas. Então, assim, chega uma hora que você fica muito bravo, porque quem é católico, né? Você tá ali também por conta da sua fé. Então, você quer ficar em paz, né? E aí, você se irrita um pouco. É só essa parte que é um pouco ruim. Tanto
do lado de fora da basílica quanto nos outros, no museu, na Capela Sistina, enfim, tá bom? Sempre do lado de fora, essa parte é meio chata. Próximo ao Vaticano, mais próximo ali do Coliseu, existe a prisão onde ficou São Pedro. Sabe aquela passagem que nós sabemos que o anjo liberta São Pedro? Então, tem essa prisão lá próxima do Coliseu. Não custa, o valor é muito, na época, né? Era baixo, valeu muito a pena, porque a gente não sabia que isso existia. E isso não foi muito divulgado na época, não sei como é divulgado agora. E você pode visitar lá. Então lá tem um espaço onde pode ser celebradas missas com uma cruz bem bonita também, que tem uma história ali. A guia, depois de você comprar o ingresso, ela vai te orientando. E depois tem a questão da prisão. Tem a parte de cima, que era onde os soldados jogavam os presos, né? Então tem um buraco ali, que foi onde jogaram São Pedro também. E também tem uma escada, e nessa escada tem uma imagem de um rosto nas pedras. E lá eles chamam o Milagre de la Testa, que é o rosto do nosso querido São Pedro. Sim, lá tem o formato. Porque em determinado momento, né, acredita-se, e isso tá lá também na descrição, é que o soldado jogou com muita força a cabeça de São Pedro na pedra e ficou esculpida o rosto de São Pedro, por isso que eles falam que é o Milagre da Testa. E aí quando você desce as escadas, você tem um espaço ali com uma mesinha, como se fosse também um postezinho onde eles ficavam presos, e um espaço onde, e a guia até nos falou isso, a gente quase chorou na época, tem um buraco onde tinha água, e nessa água São Pedro batizava as pessoas, e fora que aquele espaço ali é onde aconteceu aquilo que é dito e narrado na passagem bíblica, que o anjo solta São Pedro, né, de forma extremamente milagrosa. Então é muito bonito, vale a pena, depois você pesquise aí. Tem também lá em Roma toda a prisão, o local onde São Paulo também morreu, que eu vou trazer aqui em outro vídeo. O que eu indico é, visite a Basílica de São Pedro, se você tem essa oportunidade. Existem inúmeras peregrinações aí com a comunidade Obra de Maria, ou tantas outras que são feitas nas nossas paróquias. Se você tiver a oportunidade, não deixa de visitar e prestar muita atenção em todos os detalhes e nas informações que lá estão, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Sabia de tudo isso? Tem alguma informação que você queria que eu falasse aqui e eu acabei esquecendo? Deixa nos comentários, mas lembre-se, os seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Só lembrando que você quer ver alguma história aqui, alguma curiosidade relacionada à Igreja Católica, deixa aqui nos comentários para que eu possa produzir, né? Tem vindo aí muitos outros temas. Já viu aqui que só nesse vídeo eu já falei que vou fazer uns 2, 3 vídeos, né? Porque tem muita história para contar. Mas se você lembrou de alguma coisa, tem curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu também vou anotar e colocar na listinha dos próximos conteúdos. Lembrando que esse vídeo aqui, a meta é 1000. Não chegou a 1000 ainda, então é porque tá faltando o seu like. E se chegou, deixa o like também, que não tem problema se ele ultrapassar. Espero que ultrapasse, né? Deus nos ajude com isso e você também. Então não esquece de deixar seu joinha para nos ajudar nessa missão de levar mais informações, né, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Não esquece, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa conhecer mais sobre a Basílica de São Pedro. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!